estamos nós aqui, ou melhor, estou eu aqui nessa solidão antivirótica, na sala do terceirão, tentando quebrar um pouquinho esta inércia do confinamento virótico e tentando resgatar um pouquinho do que a gente vinha falando, né, para a gente não ficar com a cabeça totalmente esquecida daquela antiga rotina que foi substituída por essa rotina inerte e entediante, mais necessária, né? Então, assim, nós vamos iniciar definitivamente a parte geopolítica, tanto para o terceirão como para o segundo ano. Essas aulas que eu vou passar aqui, Guerra Fria 1, Guerra Fria 2, Guerra Fria 3 e Guerra Fria 4, já estavam em curso, né? Mas eu vou fazer o fechamento, que não foi feito, né? A Guerra Fria 4, a 3 foi até um certo ponto, nós fizemos bem feito a 1 e a 2, mas eu vou fazer um repasse da 1, 2, 3 e 4. Depois a gente faz o fim da Guerra Fria e entra no capítulo propriamente dito, né, do livro, do segundo ano, que entra com globalização. Né? O terceiro ano ainda faz algumas citações sobre o período da Guerra Fria. Repito que eu estou fazendo a Guerra Fria meio fora do pressuposto do material, porque senão vai ter muita dificuldade em entender algumas situações que conduziram à globalização. Quais foram os fatos, né? E as sequelas deste período aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive, né? Envolve China, aquela questão do comunismo, o governo não divulgou para o mundo, dizem que houve conspiração nisso, naquilo, tem gente já dizendo que o vírus foi criado pelos chineses para ganhar dinheiro. Agora saiu um aí dizendo que o chinês comprou a Globo e a Band, e que está a teoria da conspiração. Mas, enfim, tudo é bastante interessante de ser analisado assim, meio fora, né, daquela programação rígida, mais formalmente científica do vestibular. Né? Não acredito que entrem nessas polêmicas aí no vestibular. A nível de análise do momento atual, sim. Então eu vou dar uma rápida passada aqui daquela aula 1, 2, e depois vou trabalhar com um pouquinho mais de cuidado a 3 e a 4, que daí a gente entende o que foi a Guerra Fria, as determinantes, as sequelas, né, que depois, durante a globalização, por exemplo, a divisão da Coreia, né, a questão da resistência comunista em Cuba, enfim, né, a OTAN, que ainda existe, vai entender essa dinâmica durante a Guerra Fria e sabe dessas instituições, FMI, Banco Mundial, BIRD, essas coisas assim, Bretton Woods, tá bom? Então, ela tem uma conotação muito importante, muito, né? Para que você possa se situar dentro de um contexto. Tá, mas o que foi essa Bretton Woods? Por que o FMI? Por que o Banco Mundial? Que história é essa? A ONU, a OTAN, né? Então, vamos fazer. Para isso, eu vou, então, repetir aqui a aula de Guerra Fria 1, mais rapidinho, assim, sem muita explicação, né? Uma vez que o conteúdo já foi trabalhado. Lembrando que foi um período que veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Até 1991, quando a URSS é desmancha, né? Tanto que as 15 repúblicas vão adquirir um status diferente e 3 delas, a Letônia, a Lituânia e a Estônia, nem fazem parte mais de qualquer coisa que possa lembrar a influência russa, tá bom? As sequelas existem, mas para todos os efeitos fazem parte da União Europeia, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, né? É bastante formal, certo? Assim, a nível de vestibular, a geopolítica da Guerra Fria é bastante formal, é bem técnica, né? Fatos, as datas e alguns desdobramentos de questões que vão vir envolvendo a globalização, mas que tem desdobramentos no período da globalização, cuja origem está no período da Guerra Fria. Então, vou dar uma olhadinha rápida, a gente já fez isso daí, né? Generalidade, assim, de um modo geral, né? Foi um período, lembra daquela frase que a gente colocou, né? A paz era impossível e a guerra é improvável. Quer dizer, né? Não tinha como haver paz, mas a guerra poderia acontecer a qualquer momento. A improbabilidade, né, é circunstancial, tá?
Outro aspecto importante a ser analisado, equilíbrio do terror. Eu gosto não de usar pelo terror. Eu gosto de pelo terror. Agora a frase é equilíbrio do terror. Ou seja, pela proliferação de armas nucleares e pelo perigo de extinção, né? Talvez não seja o termo extinção, né? Mas de destruição generalizada pela guerra nuclear. Então, né? Daí vem a ideia de equilíbrio do terror, mas pelo terror. Foi do terror, mas principalmente pelo terror da hecatombe nuclear. Né? Na última ideia, o período da paz armada. Né? Então, aquela corrida constante por arma, certo? E que se chegou à paranoia do potencial nuclear. Então, esse contexto aqui que vocês estão vendo, né? Dessas três ideias são a essência do que foi a Guerra Fria. As ideias, rapidinho, né? Que a gente já trabalhou, né? As ideias que foram construídas, então, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma situação bastante complicada com o fim da guerra, o espólio era muito grande, o prejuízo muito grande, haveria um reordenamento econômico, geopolítico, político, ideológico, claro, né? A guerra foi essencialmente muito destrutiva para o já caos que vinha sendo equilibrado na ponta de uma agulha e que vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, mostrando, né, toda a dificuldade que foi o mundo após a Primeira Guerra Mundial, que não se chegou a um consenso sobre os focos de tensão mais graves. Né? Em 1939, então, dá-se início à Segunda Guerra Mundial, né, e aí formam os aliados contra os países do eixo. Né? As Nações Unidas, que eram chamadas de Nações Unidas, não nada a ver com a ONU, viu? As Nações Unidas talvez tenha dado origem a uma organização das Nações Unidas, né? Foi consolidada em 1942. Eles eram meio interessantes, porque você tinha 3 nações capitalistas, né? E uma socialista. Na verdade, a URSS tinha muito a ver com isso daqui, né? Esses 3 mais. A URSS não. Por pensar bem o que era a URSS, muito mais afinidade com a Alemanha nazista do que qualquer outra coisa, né? O fim da guerra acontece em setembro de 1945, né? E aí o Winston Churchill, meio visionário, por favor, né? Profere esse discurso que eu dou uma lidinha rápida, né? Que é aquele que define a Rússia como substituto natural do alemão, do inimigo, né? Do terrível inimigo nazista, certo? Uma sombra desceu sobre o cenário, até pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe, né, o que é a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para suas tendências expansionistas e proselitistas. Né? O leste da Europa e suas populações vivem no que se poderia chamar de área de influência. Os acordos confirmaram o leste europeu como área de influência. Tendência natural, achar que a União Soviética se projetaria além do leste europeu para dentro da Europa, que mais tarde ficou chamada de ocidental. Quaisquer conclusões que possam ser tiradas desses fatos, esta não é certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha os ingredientes de uma paz permanente. Na verdade, ele consolida a ideia do inimigo socialista russo, né? Substituindo o nazista. Vamos lá. Né? Primeira reunião para definir esses espólios da guerra foi Teherã. Nunca cai. Não falam muito, eu acho que tem que cuidar, né? Coloquei, teve Teherã, mas a gente não vê assim muito papo, raramente, acho que sinceramente nos meus tantos anos aí de trabalho com provas de vestibular e tal, mesmo de debates geopolíticos, quase nunca falam. Né? Teherã é a capital do Irã, né? Nesse momento aqui muito alinhado, né, com as tendências dos Estados Unidos, hoje não é o caso. Stalin, Roosevelt e Churchill se reúnem lá e vão iniciar os acordos, porque a Alemanha já está morta. Falta alguma coisinha da rendição do Japão, né, mas será resolvido com 2 bombinhas mais tarde. Né? Em 1944, a conferência Bretton Woods, um ano depois da conferência de Teherã. Essa cai muito em vestibular. Muito, muito, muito interessante saber. Né? Ela foi proposta pelo presidente Roosevelt, né, que é o interlocutor dos Estados Unidos nesse momento pós-guerra, na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire. Certo? A ideia era, né, redefinir as questões desse mundo que precisaria, né, de uma
uma redefinição. Vamos lá, o que aconteceu então? Né? Criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, não é banco, é fundo. Banco é uma coisa, fundo é outra. Fundo é um grupo de países que deposita, né, quantias em dólares obrigatórias e que mais tarde podem retirar para resolver problemas internos, né, ou potencializar desenvolvimento. Foi criado o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, chamado BIRD, que foi convertido em Banco Mundial. BIRD, BIRD, né, foi convertido em Banco Mundial. Hoje essa sigla prevalece. Nas provas eu tenho visto bastante, né, ainda o BIRD, mas num período ainda em que ele existia. Então, né, ainda na conferência de Bretton Woods, né, esse talvez seja o que mais eles gostam de falar. Muda o padrão de definição de moeda nas relações internacionais. Né? O dólar vai substituir o antigo sistema, né, baseado na moeda inglesa, a libra, quase todo mundo usava a libra, etc. E tal, o ouro, né, e o dólar vai substituir. Saímos desse período aí de Bretton Woods e de Teherã e vamos para a conferência de Alta. Essa muito de vestibular, viu, galera? É verdade, eles gostam muito. Muito pouco provável que caia alguma coisinha sobre Guerra Fria que não envolva Yalta ou Potsdam, né? Porque a divisão do mundo vai ficar mais clara. Né? Haverá necessidade de os aliados cooperarem, até porque o espólio da guerra é muito grande. Né? E eles vão ter que discutir uma reunião mais tranquila essa, né? Churchill, Stalin e Roosevelt. Né? Dá-se conta que a tensão ainda não é real. Ela acontece em 1945, mas não é uma reunião, acontecem várias, tá bom? As principais decisões de Yalta referiam-se às fronteiras soviéticas e ao destino dos países do leste europeu, onde as tropas soviéticas substituíram rapidamente o invasor alemão. Há um consenso, apoiado inclusive pela Inglaterra, de que essa região do leste europeu é uma área, pelo papel que os soldados e a Rússia cumpriam, né, de retirada das forças alemãs desses países para recolhimento delas dentro do território alemão, que foi feito pela difícil campanha dos russos, né, que ficasse como uma área de influência. Não havia muitas restrições com relação a isso. Né? E aí começa uma delimitação diferente de fronteiras, né? Novos atores, num novo cenário geopolítico, certo? Então, isso vai dar base para uma nova delimitação de fronteiras que vai culminar na divisão da Alemanha, de Berlim, da Europa, do mundo, de uma certa forma. Né? E a questão do desarmamento, mas o desarmamento de quem? O desarmamento da Alemanha, da Itália e do Japão. Né? Esse é um assunto crucial a ser definido. Certo? O leste europeu vai se consolidar, então, como nós já vimos, como área de influência da URSS, né? Ali, ó, né? Essa área que se tingiu aqui de vermelho, né? Vai ficar com uma área justa de influência da URSS, em função até dos constantes, né, ataques, vamos dizer assim, que o exército alemão, né, naquela ofensiva, tentou para dentro da URSS a partir dessa região aí. Então fica como já delineia como uma área de influência. É base para a divisão efetiva da Europa mais para frente. Né? É criada a ONU, né, em 1945, nítida entidade, instituição que vai substituir a Liga das Nações. A Liga das Nações veio até o advento da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi construída durante a Primeira e veio até a Segunda. Só que, né, assim como a Primeira Guerra mudou a determinante geopolítica do mundo em função dos eventos que ela que gerou essa guerra e que determinaram, né, a redefinição geopolítica do mundo após essa Primeira Guerra Mundial, que justificam a Liga das Nações. Um novo conflito e nova redefinição do cenário geopolítico mundial. Novas potências, novos líderes, novas tendências, né? Novas ideologias. Então, não tem mais sentido a Liga das Nações. Vai ser substituída então pela ONU, né? Que foi criada também em 1945. Certo? Ainda em 1945, a morte de Roosevelt, que já estava muito doente, né? Tinha paralisia infantil e tinha uma série de problemas. Né? O presidente americano morre e vai assumir o Harry Truman. Né? Esses nomes, assim, a história gosta um pouquinho mais. A geografia é mais a divisão, né? Oriente, Ocidente, a Europa. Então, né? A influência comunista, capitalista.
mas as questões, quando vêm ligada à história, eles gostam dessa nomenclatura, Roosevelt e Truman, né? Harry Truman que vai assumir. Segundo, né, inexperiente, certo? Mas vai trazer como concepção uma ideia diferente da de Roosevelt, né? A ideia dele é de restringir a influência da URSS, impregnado pelo discurso de Winston Churchill, certo? E vai liberar créditos para a reconstrução da Europa, que é o Plano Marshall, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Aqui já tem a reunião de Potsdam, né? Que vem em julho de 1945, né? E Yalta vai até ali maio de 1945, né? E aqui daí são dois novos cenários, né? O Winston Churchill é substituído pelo ministro Attlee, né? E o Roosevelt, que não está aqui, é substituído pelo Harry Truman, né? O Stalin não, ele vai ser o único que vai manter-se sentado na cadeira, né, de negociações o tempo todo. No caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, muda o cenário, né? Stalin, Truman, né, e o Attlee, primeiro-ministro britânico, substituindo por eleição, né, no Congresso o presidente Winston Churchill, né? Ideias bastante interessantes, né? A questão da Alemanha, do ideologismo nazista, né? E as influências sobre o território alemão das potências em jogo, né? Que estão aí sendo os atores principais dessa reestruturação geopolítica do mundo que vai culminar na divisão, né? Essa é a grande característica de Potsdam, né? Que seria justamente a questão do ideologismo nazista ainda residual e, obviamente, a questão territorial da Alemanha, né? Destruindo justamente a ideia, né, ariana de domínio de raça, né, envolvendo a questão de cultura, e a questão territorial, né, o espaço vital. Divide o espaço e reeduca, né, a ideologia. Então, aí você desmonta o cerne do nazismo. Ainda em Potsdam, você tem a efetiva deterioração das relações. Fica um pouco mais confuso e tenso, né? Os Estados Unidos meio que adotam essa ideia de isolacionismo russo a partir da política do Harry Truman, né? E aí começa a ficar um pouquinho tensas as questões. Para piorar, Hiroshima e Nagasaki, né? As duas bombas atômicas norte-americanas são lançadas em meio a essa reunião de Potsdam, o que dá um indicativo de poder de destruição para os Estados Unidos muito grande, no momento em que há uma ruptura ideológica entre os interesses dos Estados Unidos nesse mundo pós-guerra e da Rússia, né? Isso é explicitamente definido pela doutrina Truman, que mais tarde será assim chamada, a doutrina Truman, né? Olha aí, né? Ok? Dá-se por histórico, né, não tanto na geografia, o início da Guerra Fria 47, né, com esse discurso de isolacionismo da Rússia por parte de um segmento capitalista, né, dos aliados. Aí, né? O curso da história colocou sobre os ombros dos Estados Unidos um peso enorme. Na verdade, né, ele assume esse discurso do Winston Churchill e vai ter que ver o problema da Europa, do isolacionismo da Rússia, e vai custar meio caro isso daí, né? Esse é o Plano Marshall, certo? Então nós vimos em aula até isso daqui, né? Aqui só o gráfico de quem ganhou mais, quem ganhou menos, né? Mas foi um plano que foi estruturado, né, durante a política do Harry Truman para seduzir os países a cair na esfera de influência dos Estados Unidos, inclusive o leste europeu e a Rússia. Mas não assumem, né? A Rússia vai abrir mão e vai impedir os países do leste europeu também de pegar esse dinheiro do Plano Marshall, porque invariavelmente ficariam na esfera de influência. É criada a OTAN, nunca esqueçam da OTAN, tá, gente? A geopolítica do mundo demanda, nesse processo de antagonismo entre os dois principais atores, Estados Unidos e Rússia, demanda, né, uma divisão institucional também do mundo, né? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, composta por Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, né? Criado em 49, em geografia eu nunca vi isso, talvez em provas de história tem que cuidar um pouquinho, tá? Mas então é criada a OTAN. Depois a Rússia vai seguir o caminho de criação do Pacto de Varsóvia, na aula 2 ou 3 lá vai aparecer, né? Então aqui está o objetivo, né,
defender aí a liberdade, a justiça, a democracia, já começa aquele ideal, né, de defender os interesses políticos, econômicos, mas o plano militar é o que mais chama a atenção da OTAN, é o plano militar. Na verdade, isso aqui formou um exército multinacional que manobravam, né, de acordo com as peças de um intrincado jogo de xadrez que envolvia de um lado a OTAN, do outro lado o Pacto de Varsóvia. Então ele foi muito militarizado. A gente ouvia falar muito, né, da dinâmica de movimento da Força Naval norte-americana, posicionamento de bases estratégicas militares e operacionalizando em conjunto com essas forças todas aí, né, esses países todos, ó, os capitalistas europeus, mais o Canadá, os Estados Unidos como centro operacional, né, já então confirmando seu papel de potência política, econômica e militar. A OTAN, né, consolidava esse poder dos Estados Unidos, certo? Bom, aqui a gente encerra então essa aula 1. Né? É interessante você dar uma olhada nessas aulas, se você puder, certo? Nós temos então a Guerra Fria 1, 2, 3 e 4. Ela dá uma visão de todo esse período. O que nós vamos fazer no nosso próximo embate? Aí nós vamos entrar de cara no livro, né, e na sequência normal das apostilas, que é a globalização, mas já inserida, tendo como referência vários pontos aqui. Né? Já no início da globalização, nós vamos referenciar, né, nesse desmanche do que foi a Guerra Fria. Tá bom? Um abraço e aproveitem bem esse espaço aí que nós estamos disponibilizando. Valeu? Obrigado.